Zé Maria, nós temos um convidado na linha, eu quero que você acompanhe também a entrevista. Tiago Berrache está aqui. Vamos falar mais dessa situação, dessas negociações políticas, tendo em vista até a reforma da Previdência, que voltou a ser a prioridade para o governo. Tiago, boa tarde. Isso, Denise, boa tarde a você. Zé Maria, boa tarde também. Você também participa da entrevista com o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. Deputado, como vai? Boa tarde. Como sempre, obrigado pela sua gentileza. Boa tarde, Thiago, Denise, Zé Maria em Brasília. É um prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso. Deputado, muito se fala agora em recomposição de forças, né? Agora, o senhor é do Centrão e eu pergunto, de que maneira a situação no Congresso Nacional vai se desenrolar a partir de agora? É possível que o governo tente atrair mais partidos, como o próprio PSDB? De que maneira vai ser a articulação a partir de segunda-feira para aprovar a reforma da Previdência, principalmente? Bom, Thiago, eu vou te responder. Há 10 minutos atrás eu conversei com o presidente Temer pelo telefone e até falei com ele que, na minha avaliação, o momento agora, na medida em que a agenda do governo é principalmente o ajuste fiscal, qual sejam 3 reformas importantes: a trabalhista, que já foi aprovado, a previdenciária e a tributária. E essas 2 últimas reformas exigem o quórum de 308 mais votos para mudar a Constituição. Portanto, a minha sugestão a ele foi aquele velho jargão: ciscar para dentro, tá certo? Ele continuar na articulação pessoalmente, como protagonista da articulação, né? Diferentemente, por exemplo, na época da presidente Dilma, ela terceirizava a articulação política, e ele tem feito pessoalmente. E isso tem dado resultados. Não foi um número expressivo do ponto de vista de aprovação de mudanças na Constituição, a questão da denúncia, pouco menos de 270 votos, mas o presidente Temer, que pensa, tem a cabeça de parlamentar, com certeza ele deve continuar esse seu dia a dia com os parlamentares nesse convencimento, porque agora que vai ser realmente os grandes testes importantes para o país, que são as reformas. Agora, deputado, não necessariamente a votação de segunda-feira é uma sinalização de qual base o presidente poderá contar no caso da reforma previdenciária, né? Exatamente, isso é verdade. Quando o presidente Temer tinha uma base mais consolidada antes das delações do juiz, dessa questão, o presidente contava ali com 380 parlamentares. Pela votação que nós tivemos nessa última quarta-feira, ele perdeu aí pelo menos uns 110, 120 parlamentares. Entretanto, a própria linha, a programática do PSDB, ela aponta que é um partido que defende as reformas, principalmente a previdenciária. Então, por isso que eu digo que a questão é ciscar para dentro, ou seja, esse diálogo diário com as bancadas, enfim, e o esforço que o governo, que ele, Temer, pessoalmente vai ter que fazer no convencimento. Mas com 380 deputados não estava fácil aprovar o texto que saiu da comissão especial, imagina agora. Então, não é que eu sou pessimista, eu sou realista, sempre quando eu analiso um cenário. E, na minha opinião, eu vi ontem o Meirelles falando que em outubro está tudo aprovado. Não é bem assim, né? A questão de outubro é porque quase um deadline para que a reforma passe a valer já ano que vem. Zé Maria, sua pergunta, por favor. Pois não, olha, o deputado Rogério Rosso, ele é um dos parlamentares que mais participa aqui de todas as articulações e está por dentro de todos esses acertos, acordos no Congresso Nacional. Deputado, a impressão que ficou é que a base do governo é essa, que votou pela liberação do presidente Michel Temer contra a abertura do processo. Mas se houver um raciocínio de base, no sentido, esses são os que votam com o presidente, na minha opinião, em qualquer condição, os incondicionais. Agora, a base é muito maior e até independe do presidente Michel Temer. Você não acha que é assim mesmo? Olha, Zé, eu vou te dar o que eu penso sobre a Previdência, por exemplo. Eu sempre insisti com o presidente Temer que antes da reforma da Previdência, a gente deveria ter feito a reforma tributária. Como é que o Brasil ele quer ser competitivo com esse sistema de custos incidentes sobre a produção? Jamais seremos. É por isso que a gente todo mês perde ranking comparativamente com outros países no mundo. Mas ele optou por fazer a previdenciária. Eu sou contra o texto que foi aprovado na CCJ, por uma série de motivos. E aí não estou fazendo demagogia aqui, porque realmente quando você trata de regras de transição para quem já está no sistema, isso é uma discussão jurídica enorme.
Isso fez com que os parlamentares da base também refluíssem nos seus votos favoráveis. Então, não é só questão do tamanho da base. Suponhamos que a gente parta de 263 votos que ele teve, né? Mas esses 263, onde eu me incluo, né, eles não são favoráveis ao texto que está hoje para ser votado no plenário da reforma da Previdência, por exemplo. Então, o senhor é contra, deputado? De trabalhar mais deputados, vai ter que alterar esse texto. Então, deputado, o senhor é contra, então, esse texto que já foi, inclusive, alterado na comissão, né? O governo já fez algumas concessões, determinadas categorias ficaram fora, a questão daquele prazo de transição, o senhor acha que há necessidade de mais mudanças? Olha, sendo bem sincero, a questão da idade mínima é um fato. Felizmente, o brasileiro vive mais e, obviamente, a gente tem que compatibilizar, né, as nossas regras de previdência com a realidade da sociedade brasileira. Isso a gente precisa, de fato, mudar. A gente precisa acabar com privilégios. É claro que a gente precisa acabar com privilégios. Mas quem já está no sistema, isso é uma questão que, nesse parlamento, a minha opinião, né, não, aquele texto que foi aprovado, ele não é aprovado, por mais que o presidente trabalhe. Desses 260, com certeza, um grande percentual não vota o texto da Previdência. Então, eu acho que a gente pode tratar de questões de idade mínima, acabar com uma série de privilégios e talvez, quem sabe, a gente não aponta para que os novos participantes da Previdência, que não são vocês ou a gente que já está na Previdência, mas os novos que já se adequam às novas regras e tudo igual para todo mundo, sem nenhuma distinção. Ô, deputado, só para a gente fechar a nossa conversa, o senhor acha que, sinceramente, o governo vai ter tranquilidade para trabalhar a partir de agora, até o fim do ano que vem? Isso, claro, se não chegar uma nova denúncia contra ele e a Câmara de novo tiver que analisar essa denúncia, o senhor acha que o país está preparado para enfrentar o que ainda vem pela frente? O senhor acha que vai ser tranquilo, vai ser difícil, é um governo impopular? Que leitura que o senhor faz desse período de 1 ano e meio que ainda tem do governo de Michel Temer? Boa pergunta. Eu acho momentos muito difíceis ainda pela frente. A cada dia que passa, a eleição chega mais próxima, tá certo? Então, a perspectiva das eleições para o ano que vem faz parte do radar de qualquer parlamentar. Isso aí não adianta tapar o sol com a peneira. Então, novas denúncias, novos fatos, a denúncia sempre, é claro, tensiona bastante. E a economia também, ela precisa, de fato, reagir, tá certo? Então, eu digo que é o exemplo mais, talvez o único exemplo do mundo onde o presidente tem mais de 90% de rejeição e mais da metade do Congresso Nacional. Por quê? Né? Exatamente, na minha opinião, por esse perfil de cabeça parlamentar do próprio presidente Temer. Então, a cada dia, a sua agonia e tentar, de certa forma, na agenda da Câmara dos Deputados, não desconsiderar, obviamente, a crise, mas nós, parlamentares, entendermos que o Brasil precisa, sim, das reformas e está apto a votá-las. Se vai conseguir ou não, vai ser esse dia a dia do trabalho do Planalto. Deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, mais uma vez, obrigado pela atenção. Bom fim de semana, deputado. Obrigado a vocês. Um abração.